O ponto número 12 do artigo 3º da Política Nacional de Resíduos Sólidos fala então da logística reversa. Logística reversa, o conceito está aqui bem explicado, é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Então, o que significa isso? Nós temos a geração de resíduos sólidos em todas as etapas da sociedade, né, da produção, do comércio, em todas as maneiras. E nessa geração a gente tem que imaginar, tem a logística normal, que é o fluxo de matéria-prima para a fabricação de produtos, e esses produtos vão até o comércio. Aqui a gente vê isso nessa fabricação, aqui nesse ponto, aí vai ser embalado, vai até o cliente, do cliente vai ser distribuído, da distribuição vai para o supermercado, e daí vem o consumidor, que está faltando aqui, e todos eles geram resíduos. Cada um desses resíduos pode ser reciclado, pode ser aproveitado, transformado, tratado de diferentes maneiras. E a logística reversa se preocupa justamente nessa maneira e como é que vai funcionar a logística para o ponto onde ele vai ser tratado. Aí, juntando isso com esse conceito que a gente está vendo aqui, a gente vai entender o seguinte: instrumento de desenvolvimento econômico e social. É um instrumento, né? É uma forma, a aplicação da logística reversa, ou seja, do instrumento da logística reversa, que se caracteriza por um conjunto de ações. São várias ações que permitem que essa logística reversa aconteça, ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta. E viabilizar significa economicamente e tecnicamente. Tem que existir uma maneira de se fazer essa coleta, essa logística reversa, mas ela tem que ser viabilizada, portanto ela não acontece por si só. Não adianta exigir que alguém faça logística reversa sem viabilizar, sem criar condições para que isso seja viável. Então tem que viabilizar, e a restituição dos resíduos ao setor empresarial, ou seja, para que esses resíduos sejam reaproveitados, como nós estamos vendo aqui, mas não é função da logística reversa fazer o reaproveitamento. Eu só tenho que levar até lá onde ele será então reaproveitado. E esse reaproveitamento pode ser no seu próprio ciclo, por exemplo, se a gente tem a fabricação de plástico, depois tem resíduo de plástico, traz o plástico de volta para o setor de produção de plástico, para ele ser aproveitado como plástico. Um outro exemplo de plástico seria levá-lo, caso não haja reciclagem de plástico na cidade, levá-lo até um aterro sanitário, ou então uma usina de tratamento térmico, que vai queimar esse plástico para produção de energia. Seria um tratamento. Por isso que ele fala aqui em outros ciclos produtivos, tá? Ou outra destinação final ambientalmente adequada. Então, isso se entende em logística reversa. Na verdade, dá para fazer cursos, vários cursos dentro de logística reversa, que nesses cursos eles vão partir para a prática, então eles vão explicar como é que se aplica isso na realidade. Quais são as ações que a gente precisa fazer, exatamente quais são esses conjuntos de ações, de procedimentos e meios para que a gente consiga viabilizar essa coleta e viabilizar então a logística reversa em si. É uma coisa bem complexa porque ela envolve um estudo muito detalhado, um diagnóstico muito bem detalhado da sociedade onde essa logística reversa vai acontecer. A gente não pode esperar que o mesmo sistema, o mesmo conjunto de ações e procedimentos e meios que viabilizam a logística reversa em uma cidade, digamos, uma cidade como São Paulo, digamos, nem sempre os mesmos meios vão viabilizar essa logística reversa em uma outra cidade, porque lá tem características diferentes. Digamos, uma cidade, um exemplo, interior do Amazonas, alguma cidade do interior do Amazonas. Então, mas não só do Amazonas, qualquer outra. Existe diferença entre as cidades, e essa logística reversa, para que ela funcione de maneira correta, você inclusive tem que estudar se existe maneira de fazer o reaproveitamento. Digamos que em São Paulo tem a maneira
de fazer reaproveitamento de plástico, mas lá no interior do Rio de Janeiro talvez não tenha. Então a logística reversa nesses dois casos funciona de maneira diferente. Que soluções existem na cidade? A logística reversa só se preocupa realmente com a logística, de levar o produto, o resíduo, até o meio onde ele vai ser tratado. E daí a gente pode atribuir responsabilidades por isso à gestão pública, mas também às empresas, certo? As empresas, a gestão pública tem que chamar todas as empresas para um acordo. Tem fabricante de material mais complexo como equipamentos eletrônicos, que não é tão simples de reciclar, então tem que haver uma conversa com essas empresas para que elas ofereçam um tipo de tratamento, e aí se planeja fazer então a logística reversa. Então primeiro vem a questão do tratamento, se é possível, depois vem logo, ainda na fase de concepção, a logística reversa, e depois na hora de implantar, implanta as duas juntas. E claro que a logística reversa, para funcionar, ela precisa de muita divulgação. A população tem que entender que existe um sistema para que ela possa contribuir e colocar os resíduos à disposição exatamente naqueles pontos que serão então coletados pelo sistema de logística reversa e levados até o local onde ele deve ser devidamente tratado.